Você já conheceu uma pessoa inconveniente, que sempre deseja ser o centro das atenções e se frustra quando isso não acontece? Bom, talvez ela não seja apenas alguém que cria expectativas irreais sobre como os outros devem tratá-la, mas tem o transtorno de personalidade histriônica, que também vamos nos referir como TPAH. Esse é o caso do Michael Scott e hoje falaremos sobre sinais, sintomas, comportamentos e pensamentos presentes neste transtorno a partir do protagonista de The Office. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou o Alan, sou estudante de psicologia e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo de séries, filmes, animes, jogos e atualidades no geral. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like para que a cada dia possamos trazer mais conteúdo e com cada vez mais qualidade para vocês. E agora vamos falar de psicologia. Se você acompanha o canal há algum tempo, já está ciente de que um transtorno de personalidade tem algumas características específicas que permitem a sua identificação. Ele é marcado por ser um padrão disfuncional de vários comportamentos, fazendo com que uma pessoa que possui essa condição tenha dificuldades em interagir socialmente, crie expectativas irreais sobre ela mesma, sobre os outros e sobre como ela deve ser tratada. Tudo isso leva à dificuldade em estabelecer relações com a família, amigos e em relacionamentos, sendo pessoas difíceis de conviver e que muitas vezes acabam se isolando por conta disso. Quando um padrão de comportamento disfuncional aparece uma vez ou outra e não demonstra fazer parte de um conjunto de sintomas de um dos 9 transtornos de personalidade reconhecidos pelo DSM-5, chamamos de traços de personalidade. Quando isso se torna recorrente, passando a ser uma característica que podemos atribuir facilmente a uma pessoa e ela começa a apresentar um conjunto de sintomas específicos, podemos iniciar a hipótese de que existe um transtorno de personalidade. No caso do Michael, vemos desde os primeiros episódios o quão disfuncional é a sua relação com todos dentro do escritório e ela passa por vários aspectos, mas o principal deles é um fator crucial para identificar a personalidade histriônica, que é uma necessidade patológica de chamar a atenção de todos. This is so important, I should run to answer it. O Michael é especialista nisso. Num primeiro momento ele pode parecer uma pessoa entusiasmada, até fazer alguns amigos com essa postura, já que parece que ele é uma pessoa muito aberta ao outro, mas conforme as relações vão se desenvolvendo, isso vai se tornando cansativo para quem está perto dele. E no final, as pessoas não querem alguém que dramatize todas as situações, que conte mentiras ou aumente histórias o tempo todo sobre quem ele é ou o que ele tem a oferecer. Elas acabam querendo um pouco de realidade por parte do Michael, enquanto tudo que ele oferece é matar todos de vergonha alheia. Ele permanece preso em um personagem que ele mesmo construiu para tentar alcançar essa atenção que é tão importante para ele. É claro que isso não surgiu do nada e a série nos dá a resposta do porquê a atenção é tão importante para o Michael, a partir de uma cena da sua infância em que ele é entrevistado por um fantoche. Bom, então me diga, o que você vai ser quando crescer? Eu quero casar e ter 100 filhos pra eu poder ter 100 amigos e aí ninguém vai poder me dizer que não quer ser meu amigo. Ah, bom, tudo bem. Foi legal falar com você, Michael. Essa cena sem dúvidas deixou o fantoche com depressão, e se você não ficou ao menos um pouco mal, eu desconfio que você seja um psicopata. Mas brincadeiras à parte, esse momento demonstra como foi a infância do Michael, sem amigos, sem suporte, sem alguém por perto para ter contato e amadurecer junto com outras pessoas da sua idade. E aí podemos imaginar o quão mal alguém se sente por ser isolado e o quanto a atenção, um aspecto escasso dentro do seu ambiente, se torna uma coisa valiosíssima. O histriônico não começa a sua história de vida fazendo absurdos para chamar a atenção. Ele começa como qualquer outra pessoa, sem um transtorno de personalidade. Ser alguém que chora quando é bebê, que necessita do suporte e do apoio da família para construir a sua autoestima quando ele é uma criança. Quando vai para a escola, ele precisa de amigos para entender o que é ele, o que é o outro, o que ele deve manter e o que ele deve excluir do seu comportamento. Mas quando ele não tem acesso a essa conexão emocional, passa pelo que chamamos em análise do comportamento de efeitos colaterais da extinção. Basicamente, quando você não alcança aquilo que é o seu objetivo com o comportamento, você modifica ele para atingir essa meta. Quando falamos da nossa necessidade de estabelecer uma conexão emocional, muita coisa pode acontecer, mas no caso do histriônico, a sua história de vida é marcada, assim como a do borderline, pela falta de validação, atenção e apoio dos cuidadores desde o início. Então ele vai aumentando a intensidade dos seus comportamentos para tentar alcançar esse reforço que vem do cuidador
desafiador, e quando ele consegue, é como se o ambiente em que ele está inserido dissesse para ele: se você não conseguiu atenção, é porque você não foi longe o suficiente. E aqui entra o segundo critério do Michael para a personalidade histriônica, uma expressão exagerada das emoções, sendo algo tão surreal que pode até mesmo parecer uma atuação. Daí vem a reclamação daqueles que convivem com pessoas com TPAH, de que elas são falsas no que estão sentindo, porque é como se as suas emoções ligassem e desligassem o tempo todo. Aquilo não parece real, parece fazer parte de um roteiro de um filme excêntrico. Mas essas pessoas não acordaram um dia e começaram a agir de forma exagerada. A resposta para isso está na história de vida delas, existindo sujeitos que, como Michael, começavam se comportando de forma normal e quando isso não dava resultados, percebiam que quando suas emoções soavam mais extremas, as pessoas começavam a prestar mais atenção neles, se preocupar, querer entender o que estava acontecendo. Então essa história passa por uma negligência e em seguida pelo aprendizado proporcionado pelo ambiente desde a infância de que você só vai ser levado a sério se a sua demanda for urgente ou ao menos nesse caso, parecer algo super importante. I declare bankruptcy! Pam, it's Michael. Help me. I need help right now. Michael, what's wrong? I'm hurt. I have hurt myself. Michael, do you need me to call an ambulance? No, I want you to pick me up. Isso também leva ao critério 3 para TPAH, que é uma expressão superficial e mudança rápida das emoções. Afinal, nem sempre a pessoa está sentindo tudo aquilo, e se em algum momento ela perceber que mudar a forma de se comportar pode auxiliá-la em atingir o seu objetivo, ela vai fazer isso. Mas aqui cabe ressaltar também que existe a possibilidade dessas pessoas estarem de fato sentindo tudo isso, como é o caso do Michael, apesar das suas emoções mudarem rapidamente, porque em pessoas específicas pode ocorrer de ao mesmo tempo sofrerem de TPAH e de desregulação emocional, que é um fator composto por aspectos genéticos e ambientais que nós vemos constantemente no transtorno de personalidade borderline. E não é à toa que esses dois transtornos de personalidade sejam comórbidos, podendo estar ambos em uma única pessoa, como foi o recente caso do diagnóstico da Amber Heard, no caso envolvendo ela e o seu ex-marido Johnny Depp, o qual inclusive fizemos um Reels falando sobre isso. Então se você não acompanha o nosso Instagram, fica a dica para seguir lá e não perder nenhum conteúdo novo sobre psicologia. Também vou chamar a atenção para um livro que eu recomendo se tratando de entender melhor os transtornos de personalidade, que é o livro Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, um conteúdo que tem a visão da terapia cognitivo-comportamental sobre o tema. Então a todo momento entendemos como funciona o pensamento de alguém com transtorno X ou Y, as histórias de vida mais recorrentes que levam a esses padrões disfuncionais, sinais e sintomas para identificar traços do TPAH e de todos os outros 8 transtornos de personalidade descritos no DSM-5, que se você já viu a nossa playlist de transtornos psicológicos, deve conhecer alguns deles. Mas voltando para o Michael, vamos ao critério 4, que é manter um discurso impressionista e carente de detalhes. O que seria isso? Bom, esse é o caso daquela pessoa que fala que o fulano é legal, mas quando você pede para explicar o porquê, ela não consegue. Ela apenas tem a opinião quase sempre não baseada em fatos sobre algo, sobre alguém, e isso faz com que seu discurso tenha mais aparência do que conteúdo. Chama mais atenção a forma teatral como a pessoa com TPAH diz algo, do que o que ela está dizendo de fato. Vemos isso no Michael ao falar sobre outras pessoas. Ele é vago, contraditório, as informações que ele traz sobre a sua vida pessoal são muitas vezes duvidosas e inventadas para tentar agradar alguém que ele acabou de conhecer ou ganhar o respeito daqueles que ele já conhece, para que o tratem de uma forma mais especial, que vejam valor nele. Nessa ânsia de agradar e ser aceito, ele entra no critério 5, que é ser uma pessoa sugestionável, justamente voltando nessa necessidade patológica de agradar os outros, e assim ser aceito. Dessa forma, dão palpites, mudam de opinião rapidamente e até suas crenças mais profundas podem cair por terra após um pouco de exposição a pessoas com ideias diferentes das deles. O critério 6 que o Michael cumpre é o de agir como se as relações que ele tem com todos no escritório fossem mais íntimas do que realmente
oposição. Vemos isso repetidamente nas interações com Jin e com a Pen, principalmente. Ele agindo desde a primeira temporada como se fossem amigos de longa data, super íntimos. Isso gera um constrangimento para as pessoas ao redor e dificulta a criar uma relação saudável entre as partes. Por fim, isso também leva ao critério 7, que é a existência de um comportamento sedutor, inadequado ou provocativo. Novamente é bem óbvio, ele é extremamente inadequado, inconveniente e vive fazendo piadas sobre sexo em um ambiente de trabalho. You always left me satisfied and smiling, so... That's what she said. Existem 8 critérios diagnósticos para TPH. A partir de 5, o transtorno de personalidade histriônica já pode ser diagnosticado. No entanto, a título de curiosidade, eu vou citar o único que ficou faltando e que o Michael não cumpre, que é o critério 8, usar a aparência física de forma recorrente para chamar atenção para si mesmo, seduzindo outros e coisas do tipo. Cabe ressaltar que a história de vida para a explicação de como o padrão de personalidade histriônica vai se construindo foi o da própria situação vivida pelo Michael. Porém, apesar de um caso como esse ser bem recorrente na história de pacientes com TPH, existem várias possibilidades para a formação de transtornos relacionados à personalidade, principalmente quando consideramos que esse é um tipo de condição influenciada por fatores sociais, ambientais e genéticos. Ou seja, não é uma questão que pode ser explicada somente a partir da história de vida, do azar de ter nascido com a combinação problemática de genes, ou de viver em uma sociedade que facilita que comportamentos relacionados a um tipo específico de personalidade tenham um terreno fértil para se desenvolverem. Transtornos de personalidade são uma questão que merece uma visão ampla para análise. Como eu citei a personalidade borderline mais de uma vez, acho importante explicar que uma das principais diferenças é que enquanto o border tem um comportamento mais autodestrutivo, explosões de raiva em relacionamentos íntimos e mais sentimentos relacionados a sentir um vazio constante e profundo, esses são aspectos que não vemos constantemente em um histriônico. Novamente ressaltamos que se você se identificou com um ou outro traço de personalidade, isso não constitui um transtorno, a não ser que sejam vários traços, apresentando-se de forma recorrente e inflexível, mas jamais dê um diagnóstico a si mesmo. Se você tem a hipótese de sofrer desse transtorno, busque um profissional da psicologia ou psiquiatria para uma avaliação e iniciar a terapia se necessário, o que em casos de todos os transtornos de personalidade é extremamente indicado. Agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se é novo no canal e comentar aqui o que você acha do personagem Michael Scott e outros membros de The Office. Não se esqueça também de deixar uma sugestão de personagem para analisarmos aqui nos comentários. É isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima análise.